Olá, seja bem-vindo ao podcast Simbora Paraíba. E nesta edição estamos encerrando o ciclo de 2025. Um ciclo que com certeza nós tivemos o prazer e a alegria de dar a nossa pequena contribuição ao turismo da Paraíba, discutindo assuntos, trazendo temas importantes da nossa indústria turística para conhecimento dos paraibanos, para conhecimento das pessoas. E o podcast Simbora Paraíba é realizado em parceria com a Dr. Play, a empresa especializada em comunicação multiplataforma no setor de saúde. A Dr. Play oferece serviços como TV corporativa, produção de conteúdo original, estúdio profissional e que profissionalismo, e também podcasts com guias médicos e muitos outros assuntos ligados à saúde. A empresa também atua na organização e realização de eventos, reforçando sua presença como referência na comunicação inovadora da Paraíba. E como a Abrajet é grato à Dr. Play. E nessa edição especial, para encerrar nossa jornada de 2025, nós convidamos Regina Amorim, que é gestora de turismo e economia criativa do Sebrae. Para essa conversa está aqui do meu lado Rosa Aguiar, da diretoria da Abrajet, jornalista, que tem o seguinte Instagram, @Rosa Aguiar e @Mais Turismo e Cultura. E também já adianta aqui o Instagram de Regina Amorim, @regina.medeirosamorim. Então, vamos começar esse nosso bate-papo gostoso. Viva a Paraíba e simbora Paraíba. Regina, alegria ter você aqui conosco, alegria poder falar sobre essas experiências que o Sebrae tem presenteado a Paraíba no setor de turismo, turismo criativo. Você acha que o turismo criativo realmente chegou para ficar, está inserido realmente no turismo mundial? Que bom estar com vocês, viu? A alegria é muito mais minha do que a de vocês. E essa ideia do podcast para trazer conhecimento é o que precisava da Abrajet. Que ideia maravilhosa! E aí eu encerro o ano Fecha com chave de trazendo ouro. os resultados de 2025, né? Enfim, está gestora de turismo e economia criativa do Sebrae, você estar inovando o tempo todo. Porque pense numa empresa de vanguarda. Deus me presenteou, porque eu trabalho numa empresa que tem a ver com o meu propósito de vida, de transformar vidas. E a gente também, esse ano, em 2025, teve a oportunidade e a parceria com o governo do estado, onde o Sebrae investiu 50% e o governo do estado 50%. Aí foi a hora que a gente pôde avançar e atuar nos 223 municípios da Paraíba. Mas a gente não pode esquecer que antes disso o Sebrae estava fazendo tudo sozinho, nunca deixou de fazer, né? Na verdade, Pagava van, pagava tudo, e ia e botava os jornalistas lá dentro. Há quanto tempo vocês não fazem esse trabalho lindo? Sim, mas o que eu quero mostrar é que a gente avançou muito. Claro, a união é tudo. A União e o Sebrae Nacional também estimulou o programa de agentes de roteiro turístico, que no primeiro ano ele subsidiou 100% do pagamento dos consultores ART, né, que é agente de roteiro turístico. E no outro ano, acho que quando a gente tomou o gostinho, ele disse, agora o Sebrae Nacional vai sair de campo e os Sebrais estaduais é quem decide se vai continuar ou não. Eu sempre fui equipe, né? Só tinha eu e uma estagiária. E, de repente, eu tenho a oportunidade de contratar, na época, 2023, 2024, 11 agentes. E os resultados foram maravilhosos. A gente gerou o catálogo de experiências turísticas da Paraíba. Regina, eu queria que você explicasse para nossos internautas como é que funciona esse programa de regionalização do turismo. Porque muita gente não sabe como é que funciona e é tão lindo, eu acho que merece uma explicação sua, mais didática. A regionalização do turismo é algo do Ministério do Turismo que
o governo do estado é quem representa, é tanto que tem um interlocutor da regionalização do turismo no estado da Paraíba, ligado à Secretaria de Turismo do Estado. Uhum. E nós seguimos as diretrizes. Então, na hora que a gente tem hoje na Paraíba 14 regiões turísticas, isso é algo que faz parte do programa da regionalização do turismo. A última Certo. região está sendo Serra do Teixeira, que também é o nosso primeiro parque nacional, É. né? Que é na Serra do Teixeira. E, fora isso, cada região turística tem uma governança, que é a instância IGR, Instância de Governança Regional. Uhum. Na Paraíba, todas as instâncias de governança regional foram constituídas como Fórum Regional de Turismo, Aham. né? Mais ou menos assim. Então, dessas 14 regiões turísticas, a gente tem 14 IGRs, que é essa instância de governança. Talvez 2 que ainda não estão formalizadas, Aham. mas todas as outras já têm CNPJ, diretoria, tudo arrumadinho. Mas eu queria que você explicasse como é que funciona aquela história que eu sei que os agentes de roteirização, um agente pega os municípios e ali vai descobrir a potencialidade e formar um roteiro, né? Sim, Isso é lindo. aí é exatamente a metodologia e o trabalho do SEBRAE através do agente de roteiro turístico. Então, rapidamente eu disse, se eu já, em 2023, 2024, com 11 agentes, eu consegui fazer entrega de 27 novos roteiros da Paraíba, que inclusive hoje a gente está recebendo, hoje não, ontem e hoje e até amanhã, estamos com um grupo de empresários de Pernambuco, através do SEBRAE Pernambuco, em Caruaru, que é Brejo da Madre de Deus, né, a Uhum. cidade, e que vieram conhecer o roteiro A Rota das Flores e Rota Ciclos do Brejo, em Areia, Bananeiras, por ali, Remígio. Uhum. Isso para a gente é gratificante quando a gente tem essas viagens, essas visitas de benchmark para o aprendizado também de um território vizinho nosso, porque quanto mais o Nordeste crescer junto, mais a gente vai ser forte. Aliás, todos e qualquer negócio, ou seja, hoje o SEBRAE também está estimulando a rede. A rede, por exemplo, ao invés da gente estar só com pequenas associações de turismo rural, por que não a Associação Paraibana de Turismo Rural, a Paraitur, que já já está está legalizada, que legalizada, foi né? uma entrega, né, um trabalho de estímulo, de incentivo para todo o pessoal que a gente é muito forte. Que Leonardo falou aqui. Leonardo foi nosso Pronto. entrevistado durante esse ano e falou muito bem dessa nova proposta. Ô, Ele Regina, está presidente e a diretoria, a gente fez questão de colocar um de cada região para poder ficar mais forte e ter a representatividade Leonardo, da que eu estou falando aqui, Paraíba. para quem não sabe, é o presidente da Atura, né? É um De Areia, é um empresário. empresário muito arrojado, inclusive está perto de inaugurar um super hotel em super Areia, vai ganhar um hotel 50 lindo. apartamentos, muito Acho legal. que é Vila do Imperador. Do Vila do Império. Império. É. Isso. Ô, Regina, você falou aí da rede, eu acho que uma das coisas que me fascina no turismo não existe concorrência, né? No turismo existe atrações, municípios Integração, e regiões que se conexão, integram né? e se conectam, né? Então, hoje eu tenho a impressão que o mundo decidiu viajar, as pessoas decidiram viajar. Então, assim, não tem essa história de concorrência. Um destino leva ao outro, não é isso? Exatamente. E um complementa o outro. É por isso que essa minha vivência de 28 anos no turismo é mostrar que a Paraíba toda pode ser turística é um desafio muito gostoso. Porque para a gente falar e ser o primeiro estado do Brasil 100% turístico, a gente precisa colocar os 223 municípios no mapa do turismo. E isto está sendo possível. A gente tem chegado em município que não tinha nem a diretoria de turismo, não tinha o Conselho Municipal de Turismo, que não tinha nenhuma uma empresa no cadastro, porque isso são pré-requisitos para você solicitar entrar no mapa da regionalização do turismo. E esses agentes de roteiro turístico, cada um com seus municípios, porque o pregão que a gente fez já foram distribuídos os 223 municípios em 21 lotes. E a gente teve pelo menos 30 consultorias
que eu nem conheço. Tem gente de Goiás trabalhando aqui na Paraíba, do Ceará, de outro estado mais distante, que estão fazendo trabalho aqui. Na hora, a gente, meu Deus, como é que vai ser esse povo de fora? Enfim, mas são pessoas já com credencial de outro estado, até que já trabalhou em outro Sebrae como agente de roteiro turístico e que estão aqui na Paraíba também dando a sua contribuição. Quando eu me aposentei, Regina, para não ficar parada, Tão jovem. Foi antes da pandemia, da universidade, né? Me aposentei da universidade, porque eu queria fazer outras coisas já, enfim. Aí eu fiz o curso de guia de turismo na UNEP. Eu lembro. Lembra? Pronto. Aí uma vez eu questionei, porque uma amiga tinha me dito, não, tem cidade que não tem potencial turístico. Não adianta forçar, uma amiga minha. Aí eu fiz essa pergunta a um professor que eu gostava muito dele, eu falei, toda cidade tem potencial turístico ou tem uma que não tem? Ele falou, tem. Oh, esse é dos meus. Eu achei isso tão interessante. Porque, só concluindo, porque ele falou assim, olha, você chegou numa cidade e não tem nada. Tem nada. Mas tem uma bezendeira da comunidade, que faz sucesso na comunidade. Tem um cuscuz que dona fulana faz. Memorial do cuscuz. Tem um negocinho. Eu fui em Dona Lia, maravilhosa. Também fui. Tem, assim, tudo pode se transformar. Claro que, no primeiro momento, nem a pessoa própria sabe que ela está fazendo turismo, né? É verdade. Eu vou só complementar, Regina, porque acho que você nem se lembra, mas aconteceu também com ela. Uma vez eu conversando com um prefeito e tal, e eu dizia, olha, você tem... Não, aqui não tem nada. E eu um dia conversando com a Regina, ele disse isso. A Regina disse, em todos os lugares existe um grande potencial turístico. Olha aí que conexão do seu professor com ela mesmo. Porque se você partir do princípio que alguém de fora está visitando sua cidade, sua região, ou seu país, enfim, mesmo aqui da Paraíba, visitando a Paraíba, é novo para ela. Então, verdade. Tudo que eu digo hoje nas minhas palestras é todo município pode ser turístico. Desde que você tire a venda dos olhos e enxergue os saberes, os fazeres, o jeito de ser e de viver, a gastronomia do lugar, os artistas, a cultura faz todo o diferencial e gera vantagem competitiva para qualquer negócio. Imagina para o turismo. Então, inclusive no Sebrae, eu estimulei produtor cultural. Eu digo, olha, se você tiver um CNPJ, eu não posso garantir, mas você pode um dia até ser consultor do Sebrae. Porque na minha percepção, por exemplo, alguém que faz um doutorado é ótimo. Imagina esse conhecimento. Mas na prática, se ele não conseguir enxergar a cultura do lugar, o trabalho dele não vai ser legal. Sabe? Então, é preferível que você tenha um artista que rapidamente já enxerga, tem a empatia com a cultura do lugar, os saberes, sabe? E isso gera exatamente muita coisa que a gente trabalha, sem contar a ruralidade do Brasil, que acho que 60%, 70% dos municípios brasileiros são rurais. Uma vez a gente foi com o Sebrae, alguns jornalistas, para uma produção de abacaxi que não tinha agrotóxico e ele fazia, era em Itapororoca, e ele fazia enfim, evitava as pestes com material orgânico, adubo orgânico. E aí eu pensei, nossa, e todo mundo ficou maravilhado com aquilo. Eu falei, dava para ele fazer uma vendinha aqui para vender abacaxi, dava para ele fazer alguma coisa, botava uma representação cultural e já criava um produto, porque a gente foi ver a plantação. Eu nunca tinha visto uma plantação de abacaxi. Quem é da cidade não vê isso, né? Então, assim, já é uma coisa, né? Então você começa a treinar o olhar. E isso eu fiz por causa das viagens de jornalistas do Sebrae. Ajuda muito. E como a Paraíba ainda me surpreende. Mesmo desde 2000, eu trabalhando com turismo, eu ainda vejo descobertas assim que vale a pena, viu? Ontem, eu não sabia que Picuí tinha empresas de produtores de audiovisual cinema. Que legal. E tem um filme que foi produzido em Picuí, com mineração, não me pergunto os detalhes, e uma das protagonistas do filme é uma menina de 13 anos, mais ou menos da periferia, filha de um casal de ciganos,
No filme, ela continua sendo filha de um casal de ciganos e o papel de atriz para ela era para ser de um menino também da idade dela. Uhum. E quando foram fazer os testes, visitar as escolas para ver quem tinha Ela mais se a sobressaiu. desenvoltura, Seleção de ela elenco. disse: por que esse filme só tem espaço para menino? Por que não tem para menina? Olha Que aí. legal. Olha a autoestima, Pois é, né? que coisa boa. A busca de espaço. É. Resultado, ficou aqui no imaginário dos produtores. Ela disse: se precisar, eu raspo o meu cabelo e me visto de menino. Olha que menina Que danada. determinada, Essa hein? é fogo. E na hora que foi fazer o teste, disse: não, vamos fazer agora com as meninas para ver se dá certo. E na hora que fez o teste com ela, foi de primeira que deu certo. De não ter problema com microfone, nem com iluminação, nada. Resultado, ela que fez parte do filme. E É. ontem eu Maravilha. conheci. Olha as pérolas Maravilha. que a gente tem da Torquato cultura do Joel, lugar. o cineasta Torquato Joel, que é da nossa Ele época. estava nesse... Ele deve ter sido diretor, porque ele tem um projeto que eu acho que é Viação Paraíba, que ele faz. Uhum. Ele dá aula de direção e de produção cinematográfica para o interior todo. É maravilhoso. Resultado, em 2026, dependendo dos protagonistas de Picuí, a gente vai ter um roteiro de cinema lá, Olha aí, que bem legal. diferente. E a ideia é que o turista que for numa van, por exemplo, que ele tenha quase que uma oficina de cinema, de como produzir o texto. E ali, entre eles, eles mesmos vão ser os personagens. E a filmagem eles já podem trazer como se fosse um filme instantâneo, que é um filme de 15 minutos, Aham. né? Sem precisar de muitos Edição, detalhes, é. muita edição. Olha aí, que produto turístico, né? É. Olha que produto E a turístico experiência, né? diferente, de E a primeiro que você acha que experiência. não vai. É isso que me encanta. Você acha que não vai encontrar isso no interior. Aí, de repente, você tem um produto turístico desse que você pode presentear. E olhe lá, vou assim, já vou usar aqui, já sonhando. Olhe lá se esse projeto não trouxer pessoas de muitos outros estados, porque realmente é fascinante. É. Você vai visitar um lugar, você faz uma oficina, você cria o roteiro, você sai com um filmezinho. Lá Eu em gostaria Gá, de ser isso? atriz Eu por um também. dia. Ah, eu vou fazer. Eu também. quero. Rosa, vamos fazer. Vamos lá. lá em Gá vai ter uma oficina com as labirinteiras de labirinto. Olha que coisa maravilhosa. É. Deve ser super difícil, mas enfim. Ontem a gente também na rua, né? Lá, quem nos recebeu à noite antes do jantar foi um grupo de chachado. E alguns personagens do grupo de chachado nos convidaram, né, para dançar com eles e aprender o passo do chachado. Maravilha. Foi ótimo. Ah, maravilhoso. Agora, Regina, eu tenho uma pergunta para fazer. Fugindo um pouco do que a gente está celebrando, né? Que, enfim, a Paraíba toda está em êxtase com o turismo. João Pessoa nem se fala, inclusive, estão dizendo que a cidade não vai caber tanta gente agora no verão, né? Não vai caber. Porque É só realmente- interiorizar. interiorizar é fundamental. Eu acho que quando a gente fala em Brasil profundo, a gente fala agora em Paraíba profunda, né? Que é a Paraíba das comunidades, do regional mesmo, do raiz, que não é só João Pessoa, né? Mas, sem dúvida, o governo, a PBTUR, o SEBRAE, todos fizeram um trabalho muito bom ao longo desses anos. Fecomércio também, né? FEComércio, SENAC, SEBRAE. Mas eu queria que você falasse assim, dá um medinho quando meu pai dizia assim, eu dizia, ai pai, pelo amor de Deus, Recife tá pipocando, Natal tá pipocando, e João Pessoa não decola no turismo. Ele dizia, tenha calma, nem sempre é bom ter turismo demais, meu pai sábio. Aí, eu fico assim, qual é o seu receio, você como uma pessoa que tão experiente nesse assunto de turismo, existe algum receio desse boom de turismo em João Pessoa? Eu não estou nem falando no interior, que o interior ainda está resguardado, porque ainda não está tão... Mas você acha que existe alguma coisa que você diria assim, olha, eu acho que deveria ter cuidado com isso aqui, com isso aqui? Quanto mais roteiro a gente tiver dentro de João Pessoa, até em bairros, melhor ainda. Para não concentrar. Para não concentrar. Porque desde o estudo dos roteiros temáticos e segmentados da Paraíba, quando eu voltei em 2000, que o SEBRAE contratou a empresa da Ania Ribeiro para fazer esse estudo para o SEBRAE, ainda não existia nem regionalização do turismo no Brasil, porque não existia Ministério do Turismo. Em 2003 que começou o Ministério do Turismo. Então,
eu sempre já ficou gravado na minha mente que a gente não poderia distribuir todo o turismo da Paraíba na nossa orla, do litoral norte ao litoral sul, porque é muito estreita. São 100 e poucos quilômetros só. Mas a interiorização é muito bem-vindo para Paraíba e para todos os turistas, exatamente pela diversidade. Foi outra coisa do estudo que Ânia conseguiu prospectar e contextualizar. A cada 150 quilômetros, a gente tem uma diversidade cultural, de relevo e de várias modalidades do turismo. Então, hoje, eu diria que a Paraíba tem modalidade de turismo para o turismo de aventura, o turismo rural, o turismo cultural é muito forte. Observação e ainda de pássaros, bem que é muito forte. trilhas. O religioso. O religioso. Sabe? Engraçado que a gente agora vai apresentar já teve até o Fantu, a Rota da Fé e da Criatividade. Olha a gente, né, unindo as palavras-chave que faz toda a diferença de qualquer... Eu não tenho medo do fluxo turístico, não. Porque na hora que a gente tem roteiros temáticos segmentados, a gente está colocando o turista certo no lugar certo. Mas você acha que eles vão para o interior, esse turista que vem conhecer João Pessoa pela fama que está no Brasil inteiro? Ou não? Ou não vai dar tempo? Existe esse estudo, não, né? Ainda não, né? Eu acredito que esse é um papel da PBTU, que é de promover o turismo da Paraíba. E eu acho que é possível que esteja fazendo. Mas, mesmo assim, em 2026, eu já tenho um projeto de acesso ao mercado, a gente chama assim, que a gente vai trabalhar muito B2C, ou seja, com essa rede de agências de turismo receptivo que se interessar, e nem todas vão estar com a gente ao mesmo tempo, mas vai 3. Dessas 3, a gente pode mostrar todos os roteiros do catálogo e trazer até demanda para outros, porque é a mesma rede. É a rede PB Conecta Tu. Então, vamos dizer, foram 3 agências e nenhuma vende a Rota dos Festejos Juninos Vale dos Sertões. Mas o que não foi... Não, pode vir uma demanda para ele, até na hora dar o contato, porque a gente vai levar todas as agências e quais roteiros ele está mais preparado para comercializar. Então, fica bem legal, né? A gente fazer um trabalho B2C, onde tem fluxo de pessoas, como, por exemplo, num shopping em Recife, em Natal, até em Pipa mesmo, enfim. Mas em João Pessoa, você acha que os roteiros que existem... Eu fiz até um artigo sobre isso na minha coluna do Paraíba Business, sobre isso. O que é que o turista está vendo em João Pessoa? Que eu insinuo que já estava na hora de aumentar esse leque, porque né, já está um pouquinho... O que é que você sabe de roteiro em João Pessoa? Então... Não tem. Aliás, deveria ter, porque João Pessoa não pode se resumir apenas a sol e mar, na minha percepção. Exatamente. Tanto que a minha inquietação faz uns 4 ou 5 anos que a gente também lançou a Rota dos Ateliês de João Pessoa. Eu lembro. Depois teve a Rota dos Cafés também, não foi? Eu sou amante das artes, embora eu não possa ter as melhores telas, mas o que tiver de réplica, de estamparia, de alguma coisa, isso me chama a atenção. Então, a Rota dos Ateliês de João Pessoa era para ser mais bem comercializada. E a gente tem artistas absolutamente fantásticos, todos perto. E se eu lhe disser que a gente também tem a Rota Cultural, deixa eu ver, Rota das Tradições, que foi uma demanda das agremiações carnavalescas e que a gente tem todo esse material também para comercialização, que a gente vendeu o Carnaval de João Pessoa da forma que levando para os bairros, o Rangel, não sei aonde, onde tiver uma escola de samba. Um tribo indígena. Pronto, isso mesmo. Uma isso alaúça. Era para o turista visitar isso em João Pessoa o ano inteiro. Sabe? Então, a complexidade de João Pessoa, às vezes, até é diferente do interior, porque no interior a gente junta as pessoas e as coisas acontecem.
E aqui parece que o pessoal acha que só City Tour resolve a vida do turista. Engessou. Isso já está muito tradicional. Tá muito tradicional. Porque eu posso ir para a praia em qualquer lugar que tenha mar. Eu posso tomar cerveja na beira-mar em qualquer lugar. Qual é o diferencial que você tem? Gente, eu também queria aproveitar mais esse tempo para falar da nossa Paraíba, mas a missão técnica internacional que eu fiz para o deserto de Atacama, que não foi agora, em outubro. Sim. E a gente lá, eu vim muito mais animada para a riqueza que a gente tem. Até na nossa Paraíba, 93% é bioma da Caatinga. Pois É. Mas pois é. que bioma maravilhoso! Que E como até ele atrai a curiosidade, né? Principalmente do turista em de duas longe. etapas, né? No período de chuva fica Duas que verde. fica completamente Sem chuva diferente, belíssimo. fica Pois é. seco. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma história de resiliência, de sobrevivência, tanto de todos os seres vivos, desde o ser humano aos animais Isso é e a nossa flora, É né? verdade. Eu participo, Rosa e Regina, de 4x4. Eu gosto muito de Sim. 4x4. E a gente fez um passeio um tempo atrás e eu levei para o pessoal conhecer a Caatinga na época verde e Sim. na época da seca. Como foi o Ótimo. roteiro? Olha só, Regina, contemplou Santa Luzia. Em cima da serra, ali, eu entrei à esquerda, ali numa curva bem tradicional, que todos conhecem, entrei à esquerda, passei pela energia eólica, Sei. mostrando vistas belíssimas ali de cima. Lá por trás, eu desci por uma trilha, saí no restaurante de São Mamed. Que legal. Almoçamos lá cedo, depois seguimos para Coremas, onde visitamos o potencial da energia solar. Depois terminamos em Pombal, tomando um banho de rio e comendo peixe na beira do rio, pirão de peixe na beira do rio. E falando da Caatinga, falando dessa diversidade. E as pessoas adoraram. Foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Isso eu acho que pós-pandemia acentuou muito mais a necessidade desse contato com a Isso. natureza. E o turismo mundial, ele não está buscando coisa sofisticada demais, não. Ele quer a Experiências. singularidade, É. a simplicidade, enfim, a cultura do lugar. Então, o que eu queria mostrar é isso. Até no deserto de Atacama, a cidade São Pedro de Atacama, ela é toda de adobe, Eu conheço. sabe? É. Imagina. Isso é Toda ancestralidade, marrom, toda né? terracota. Que ancestralidade também é o futuro do turismo. Os hotéis de rede que vão para lugares mais exóticos, né? Vamos dizer assim, tem rede de hotéis que também tem o mesmo conceito. A gente ficou num hotel que é todo de adobe também. Maravilha. E nem tinha ar-condicionado. Agora, imagine se isso fosse uma realidade aqui da Paraíba ou de outro lugar. Todo mundo batia em cima, sabe? Água. Tu tem noção? Eu não comprei água lá em São Pedro de Atacama. A água do hotel era gratuita. A água de restaurante. Eles têm um programa lá que é encha sua garrafa. Para quê? Para não ter o lixo do plástico da garrafa. Maravilha. Olha que maravilha, que visão. Olha, foi um aprendizado tão grande que eu estou para fazer uma palestra, uma apresentação para a hotelaria. A hotelaria no deserto de Atacama, os melhores hotéis, o all-inclusive deles não é só bebida e comida, não. É também os roteiros. As experiências. Vem do destino, vem da experiência do lugar. Está dentro do pacote. Então, isso são inovações que eu acho que cabe. Outra coisa que a nossa agência de receptivo era a Flávia Bia. Inclusive, a mãe dela, Dona Ivana, mora aqui em Cabo Branco. E ela já morou aqui legal. 6 meses em 2023, essa Flávia Bia. Então, Flávia Bia Expedições foi quem nos recebeu lá, falando português, tudo legal, né? Que ela é brasileira. Resultado, Boa dica, porque o meu próximo roteiro, tudo indica, o próximo ano será... muito Atacama. bom, viu? Vai Atacama. valer a pena. Só as distâncias, as altitudes, né? Que às vezes eu ficava um pouquinho ofegante, porque é 3.500 metros, 4.000, então não sei se fizeram muito medo a minha, psicologicamente eu fiquei assim. Mas a Flávia Bia, a gente tomava café no meio do deserto. Ou seja, eles sabem que não é possível ter um restaurante ali. É.
Mas eles têm toda uma estrutura. A Flávia Bia tem uma cozinha só para levar almoço No para deserto gente. de sal, na Bolívia também é assim. Você não tem restaurante, porque é um deserto de sal. Aí eles param o carro o 4x4 e o guia, que também é o motorista da van, Isso mesmo, ele ajuda. abre e faz ali Tudo. uma mesa natural e coloca as É. cadeiras, as mantas e você janta ali Então, almoço. o que eu trouxe de volta? Agora que não tem empecilho para a gente fazer as coisas acontecer na Paraíba. Porque num lugar que a gente for que não tiver o que a gente desejava, quem sabe aquela agência daquela cidade mais próxima, vamos supor, se eu quero fazer um chá da tarde com um artista lá no Cais de Coremas, que é Aham, lindo ali, lindo, aquele muito lugar. lindo, muito. Imagina, a gente tudo com as tacinhas brindando um espumante, alguma coisa assim, e o buffet fosse de uma empresa dali próxima, até de Coremas mesmo, para abastecer lá. Que legal, né? Então, essa desculpa de não fazer porque não tem um restaurante, porque não tem um hotel, isso não vale na minha percepção, porque tudo pode ser uma iniciativa. E a partir do momento que a gente faz esse start, daqui a pouco, o empreendedor do lugar que enxerga primeiro a Ele vai oportunidade criar. do que os outros, ele Ele vai vai criar criar. algo novo. Que é o certo, né? Porque o turismo não sobrevive sem a iniciativa privada. Isso aconteceu no Brejo, né? Está acontecendo no Cariri. Essa pousada dos Rios, que eu fiquei em Picuí, é novíssima. Pousada dos Rios. Pousada dos Rios, tem 20 apartamentos, mas parece um hotel. Eu digo, que bom, que estratégia boa. Do mesmo jeito que o Litoral Sul fez, né? Coloca tudo como pousada e quando a gente chega, se surpreende. Ele é empresário, ele tem restaurante tipo Tábua de Carne em Recife, enfim, ele só nunca foi hoteleiro, mas está indo bem. E tá na hora do paraibano, né, Vieira? Viajar pela Paraíba. Com certeza. Tá na Já hora pensou, a gente vai ter mais de 70 opções de rotas e roteiros por todas as cidades da Paraíba. É preciso que o paraibano tire o preconceito, vivencie a experiência, porque tem muito lugar que a gente gasta muito para ir e não é melhor do que a Paraíba. Do que a nossa Paraíba. Regina, lá vou eu lhe incomodar. Você tem algum desses roteiros que você diria, esse é o meu preferido? Olhe lá, viu? Não pode pensar muito e me diga. É porque eu estou sem tempo de fazer todos esses roteiros, mas esses que estão saindo agora... O que é que lhe encanta? Diga aí. Eu estou gostando muito. Quando eu estive lá nesse de Massaranduba, eu jamais imaginei que eu podia encontrar alguma novidade em Massaranduba, e foi assim, bem na beira da BR, né? Fale desse roteiro de É muito Massaranduba. incrível o que está e tá florindo muita coisa, vindo à tona muita coisa Então, nova. tem possibilidades desse castelo, né, de Massaranduba, que só aí já é uma vivência pronto, agora já tem uma empresa de Pernambuco que está vendendo só o castelo. Eu vi no Facebook a propaganda dele para o dia 13 de dezembro, já com preço, com tudo. De Pernambuco, minha gente. Então, pega também Fagundes, mas, por exemplo, é Fagundes que tem a Pedra de Santo Antônio, né? Tá tão poluída que eu disse, não vai entrar. Tá muito... a parte de restaurante que tá lá, sabe? O pessoal tá precisando, tá desordenado. É uma pena, né? É uma pena. Aí eu disse, não coloque no roteiro. Eu não quero nada que não tenha qualidade e que não vá seguir as orientações. Outra coisa que a gente está primando por esses pequenos negócios são as práticas básicas ESG. Por exemplo, o ideal é que não tenha nada descartável. Plástico, nada descartável. Até o saquinho plástico do talher para ser outra coisa. Papel. Estão usando muito papel. Muito papel, mas também eu vi lá no hotel do deserto de Atacama, eles usam muito guardanapo de pano. Pano. Eu gosto muito do pano também. Eu ficava preocupada. Meu você Deus, limpa, lava e volta a usar. eu estou num lugar que não tem água e que tanto guardanapo é esse de pano, por exemplo, né? Mas eu não estava nem pensando nisso. Eu digo, a gente pode fazer o mesmo saquinho de papel com um tecido tipo algodãozinho, qualquer tecido neutro. Ou uma chita. E sabe o que é que eu vi em cima do guardanapo lá?
uma bonequinha de pano com aquela, tipo um personagem chileno, né? Do Chile, aquele personagem tradicional. Tinha o bonequinho e a bonequinha. Eu digo, meu Deus, as nossas bonecas de pano agora vão estar na mesa também. Pois é. E pode ser a boneca numa coisinha dessa de pano, né? Com um brochezinho, e cada porque na hora lugar de pode lavar... botar um símbolo dele, né? Que Exatamente. não seja ou uma Pode boneca ser um ou animal, outra. qualquer coisa que faça Ô, com Regina, retalho. Regina, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu queria que você fizesse um balanço de 2025. A gente chega ao nosso último podcast, né, Vieira? A gente entrevistou muita gente bacana. Tentei muito trazer a Ânia. Sou Muito super boa. fã, mas a agenda dela é muito louca. A gente não conseguiu. Ânia que está à frente desse plano de turismo até 2030 da É, Paraíba, junto é. com a Cinep, né? Que está fazendo um excelente trabalho, a Tá, Cinep ela também. é muito boa. Mas a gente viu em 2025, eu acho que uma virada de chave, né? No turismo. É. Eu acho que teve um despertar dos órgãos públicos e também do turista. Eu queria que você fizesse esse balanço do Na ano. verdade, esse governo do estado, ele trabalhou muito bem priorizando o turismo. Que turismo também sem recurso fica complicado, né? Como você pode estar nas melhores feiras, nos melhores eventos de turismo, se você tem um recurso tão pequeno que não mostra a representatividade que você tem. Então, finalmente, teve essa oportunidade, essa negociação da Paraíba ser bem representada Eu me lembro que Ruth nas penava feiras. Ruth fazia das tripas coração, É. porque o orçamento era pequeno. E assim, em termos de turismo, foi a primeira vez que a gente conseguiu, Sebrae, que tem uma contribuição também muito boa, né, nos bastidores, formando Fundamental. as micro e pequenas empresas. E o governo do estado teve esse olhar, porque dentro das diretrizes do governo também é uma prioridade a interiorização do turismo. E a gente sempre teve esse olhar para o desenvolvimento do turismo, pensando exatamente nessa boa distribuição do Exatamente. turista por toda a Paraíba, e não só no nosso litoral. Isso é a gente contribuir para gerar menos impacto, né, negativo, e a gente ter mais resultados positivos, porque aquele empresário que está lá em Cajazeiras ganhando dinheiro com turismo, ele pode ser turista em João Pessoa também, e vice-versa. O que está ganhando em João Pessoa pode também Exatamente. valorizar E o todo mundo turismo, ganha, né? o Todas turismo as de aventura, regiões. turismo 4x4, a gente já tem rota de cicloturismo, tem rota na Associação Brasileira de Trilhas de Longo Curso, como exemplo, o Caminho das Ararunas, Caminho que eu das acho até que Ararunas. você já Eu fez, fiz, né? eu fiz um Também já pedaço. fiz, Muito Ou também já seja, bom. tem muita gente boa dando a sua contribuição. E esse é o que eu sempre digo também na linguagem do povo. O cavalo está passando selado. Se você não aproveitar esse momento, os outros vão para outra estação e você vai ficar na mesma, né? Outra coisa, a zona de conforto atrapalha muito. Nada acontece na zona de conforto. E falo também que é muito melhor que todos tenham o desconforto da mudança do que permanecer na zona Do de jeito que tá. de conforto. É. Então, eu sou bem otimista. Eu gosto de desafios e eu não gosto da mermice. Por isso que o tempo todo eu estou renovando as minhas pilhas, porque cada vez que eu faço uma viagem dessa, pode até ter um cansaço físico, mas mentalmente eu venho É bem muito energizada. estimulante. É Com muito certeza. estimulante. Eu sou fã da indústria do turismo, a gente ainda tem um tempinho, Rosa, porque o turismo é o seguinte, Já passou. ele dá oportunidade, digamos assim, financeira do micro, do guia, até o dono do resort, É uma né? cadeia bem Então bacana. é uma turista, é uma indústria, digamos assim, talvez a mais democrática possível, É né? verdade. Então vamos ter cada vez mais fé no nosso turismo. Rosa, Parabéns pelo Obrigado, trabalho, viu, Rosa, pela sua participação parabéns aqui. pela nossa participação, né, Vieira, companheiro de é, longas datas. Regina, parabéns pelo trabalho que você faz no Sebrae. Eu sou fã demais. com certeza, E todos gostaria nós. muito de ir a todos os roteiros. Não vou porque eu não posso. Já estamos fazendo a agenda de fevereiro em diante, com os fantus. Parabéns. E fanpré, né? Esse ano vamos participar mais, Os né, Rosa? jornalistas. Vamos participar mais. Legal. E ficou uma boa despedida, viu, Regina, da nossa temporada do podcast da Abrajet, a sua participação. Obrigado mesmo.
E esse podcast era um sonho da Abrajet, um sonho acalentado por Rosa durante muitos anos, e que a Dr. Play realizou esse sonho, né? Nós somos muito gratos a essa empresa que tem assim dado uma contribuição muito grande à comunicação da Paraíba, né? Então, fica aqui nosso agradecimento renovado a toda a empresa da Dr. Play. Rosa, parabéns verdade. pela sua garra de organizar, de produzir cada um dos podcasts. E se você me permite, nada é por acaso. De repente, a gente também tem muitos roteiros que é de saúde e bem-estar. Então, quer queira, quer não. Não, tudo tá a ligado, Dr. Play é Tudo tá tá verdade. conectado Tudo tá com ligado. o turismo E a também. Dr. Play abriu espaço para o turismo, foi uma coisa tão generosa deles, Generosa né? demais, Eles vieram, na verdade, tem um dedinho nisso, porque ele cedeu o conteúdo do Vida Retada para Dr. Play há um tempo Ótimo. atrás. E aí eles, né, Fizemos uma boa amizade, fizemos né? essa parceria As maravilhosa. conexões, né? As conexões. E aí a gente sempre diz que turismo é saúde É também. saúde Também. e qualidade Não é de verdade? vida, né? Tem tudo Porque a sem ver, né? qualidade de vida. A gente tem roteiro que as pessoas voltam e dizem, eu tava com depressão, Tô mais É. não. eu Pois voltei, é. mais, eu voltei boa, sabe? É. Enfim, É isso. As conexões, né? Então, obrigado a você que nos Eu acompanhou também. aí durante toda essa temporada com grandes nomes do turismo da Paraíba, falando sobre essa indústria fantástica. E quem sabe, né, poderá haver aí a segunda temporada. Vamos entregar aí a Deus e pedir a Ele sabedoria, proteção e fé. Obrigado, valeu demais. feliz ano novo Fala, pra feliz, Feliz ano ano novo. novo, Feliz feliz ano ano novo a novo. todos. A todos, valeu. Tchau.